Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é um prazer satisfatório entrar, louvado seja o nome do Senhor, nesse momento e trazer algo da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor, decorrer de todo o dia hoje, para a glória de Deus, nós buscando, as nossas... Louvado seja o nome do Senhor. Ou os nossos objetivos, e chegamos agora, paramos um pouco, trazer também algo da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e trazer algo que me chamou a atenção em Marcos, capítulo de número 5. Eu estava meditando ainda à tarde, e o procedimento de Jesus, quando ele tem algo com alguém, é extraordinário, é lindo, porque por mais que levante-se críticos, por mais que levante-se pessoas que são observadores da lei, são pessoas que conhecem a lei, mas pelo simples fato de não serem praticantes da lei, a experiência que apresenta, ou seja, por falta da própria experiência, muitas vezes nós deixamos muito a desejar. A começar por mim, e por que não sou melhor do que ninguém. Mas eu vou falar agora de um homem chamado Jesus. No capítulo 5 de Marcos, vai falar sobre um endemoniado de Gadareno. Louvado seja. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ao seu encontro do sepulcro, um homem com espírito porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões feitas em pedaços. Nós ficamos observando o Salvador Jesus Cristo. Ele atravessa por amor de mim e por amor ele começa a tratar com seus discípulos. E no capítulo 4 do Evangelho de Marcos nós podemos ver que foi dado uma ordem, passasse para o outro lado da margem. Até então, os pensamentos, nenhum era focado naquilo que Jesus já tinha em mão para realizar. Ou seja, Jesus já tinha a visão de onde ia, com quem iria se encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele tranquilamente, ele vai naquela embarcação, e Jesus, ele dorme naquela embarcação, e se levanta um forte vento, da forma que começa a trazer temor ao coração dos seus discípulos, começa a se levantar, louvado seja o nome do Senhor, tempestade, e Jesus estando dentro do barco. Interessante é que mesmo assim se levanta vento, se levanta tempestade, e Jesus está lá, dormindo sossegado. E a minha conjectura é que os discípulos não queriam, de forma alguma, chamar a atenção do mestre. Eles percebiam, e como eles eram acostumados, louvado seja o nome do Senhor, atravessar de um lado para o outro, e o meio de transporte marítimo era esse mesmo, tinha que ir, louvado seja o nome do Senhor, no barco. Eles não queriam chamar a atenção do mestre, e o mestre estava dormindo à vontade, mas só que daqui a pouco a situação ela foge do controle. A situação foge do controle. Eu consigo ver aquela navegação, ela prosseguindo com destino aonde o Senhor Jesus Cristo já tinha mapeado as suas programações, e eu consigo agora enxergar os discípulos com os baldes, lançando água fora, e daí a pouco a situação foge do controle, e fugindo a situação do controle, aí sim chama-se para que Jesus participe, louvado seja o nome do Senhor. Jesus abre os braços e ele acalma o mar e acalma os ventos, louvado seja o nome do Senhor. E todos ficam ali observando e vê que tem segurança com Cristo. Quando ele chega do outro lado, louvado seja o nome do Senhor, ele chega na margem, já do outro lado, chega nas províncias dos Gadarenos, e lá tinha algo que era notável. O pessoal daquela aldeia, eles criticavam, eles
menosprezavam, eles não tinham um preparo psicológico para encarar aquele endemoniado de Gadareno. A própria família, por ser muitas vezes agredido por aquele jovem, um jovem que não tinha o controle em si mesmo, porque ele estava possuído, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava, amado, em um local nada favorecido, né? Ele estava em um local que poucos pregadores se arriscariam em chegar até lá. Ele estava, irmão, com uma legião, quase 2.000 demônios estava sobre aquele jovem. E ele não estava, amados e queridos irmãos, de frente a um povo, não. Ele estava em um local solitário, em um cemitério, fez daquele cemitério seu habitat, louvado seja o nome do Senhor. E quando as crises eram mais fortes, ele se lançava nas tumbas, se cortava, e as pessoas tinham medo de se aproximar daquele jovem endemoniado de Gadareno. Ficou assim famoso e conhecido, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus vem, ele vem à direção daquele jovem. O que me chama a atenção é que Jesus, ele não escolhe lugar para fazer, louvado seja o nome do Senhor, que foi confiado pelo nosso Deus, o nosso Criador. Vejamos que agora ele está diante de uma situação nada confortável. O homem está atormentado com um espírito de loucura, uma legião de espírito maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vejamos também que Jesus, quando ele fica diante, daquela situação, eu lembro também que Jesus ele ficou diante de outra situação que, por sua vez, agora o seu amigo tinha sido sepultado, estava já sem esperança alguma para absolutamente ninguém, nem os familiares, nem mesmo aqueles que conheciam o poder de Deus. Mas Jesus ele chama Lázaro para fora, mas só que Lázaro ele tinha ido dormir um sono. E já o endemoniado não, ele estava inconsciente das coisas, sendo que a alma dele gemia, louvado seja o nome do Senhor. E o que eu quero liberar profeticamente para nós nesse momento é que nós não devemos colocarmos dificuldade para anunciar a palavra de Deus. Se temos nós intimidade com Deus, e temos nós cada vez mais nos aprofundado com Deus e buscado cada vez mais ser amigo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se Ele mandar ir no bordel, iremos, nos presídios, nas favelas, bairros periféricos, nos prostígios. Aonde for que o Senhor mandar, Ele está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Jesus entrou ali e naquele momento aquela alma se refugiou. Vejamos que no versículo 6 vai dizer: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Então a alma, ela viu que tinha chegado, louvado seja o nome do Senhor, a solução. Tinha chegado aquele, louvado seja o nome do Senhor, para resolver aquele problema. Então no verso 7 vai dizer que, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Então, nesse momento, há um reconhecimento do adversário, o nosso Deus. E quem governa é o nosso Deus. Porque Jesus já vinha de distância repreendendo: sai deste homem, espírito imundo. E o verso 9 vai dizer: perguntou-lhe qual é o teu nome. Que foi Jesus que fez a pergunta: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Vejamos só, uma legião, quase 2.000 demônios apossados daquele homem. E muitas vezes nós paramos tanto para criticar, para acusar, para apontar alguém, e na verdade mesmo, irmão, está faltando mesmo mais comunhão com Deus. Nós temos que nos aproximar mais do Senhor e pedir: ó Deus, realize em meu ministério, na minha vida, Senhor Deus, os teus sinais, os teus pretextos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer realizar, Senhor, continua
nos abençoando, para que esse povo também seja alcançado, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia vai tratar conosco nesse momento que o Senhor, ele conhecendo que era, né? Então rogaram-lhe muitos que não enviasse para fora daquela província. Ele não queria sair dali da província dos Gadarenos. E no verso, louvado seja o nome do Senhor, 11 diz: e andando ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para entrarmos neles. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus logo lhes permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um desempenhadeiro do mar. E era quase 2.000, e afogou-se no mar. Vejamos, amado, que os demônios, eles foram para um porco, ou para os porcos. E os próprios porcos não resistiram e se lançaram, se perturbaram. Imagina o sofrimento que aquele jovem enfrentava, aquela alma. E agora o Senhor o liberta, e diz no verso 14, que diz: e os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Levantou a curiosidade, e os boatos, irmãos, são agradáveis. O verso 15 vai dizer que foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tiveram em legião, e assentando, vestindo em perfeito juízo, e temeram. Escuta só. E agora Jesus dá um banho com sangue no pecador. E Jesus agora pega uma prostituta e transforma a mulher numa dirigente de círculo de oração. Jesus agora liberta aquela alma, tira das garras e das cadeias de Satanás. Aí pega um homem traficante, matador de aluguel, aí transforma um homem num pregador da palavra de Deus, transforma esse homem num missionário de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus agora pega um alcoólatra, aí chega Jesus, liberta aquele alcoólatra, aí faz desse alcoólatra um missionário. Jesus agora visita um paciente no leito do hospital, aquele homem no término final, desenganado pela medicina. Jesus cura ele e transforma ele num levita, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não escolhe problema para resolver, mas depois que Jesus resolve o meu e o seu problema, nós teremos que enfrentar sérios problemas com pessoas que não acreditam em nosso ministério, com pessoas que não têm um preparo com Cristo, pessoas que têm religião, mas não têm Jesus, estão dentro da igreja, participam de tudo da igreja, mas não têm vida com a igreja. É uma igreja que ela não está vivendo mais procurando os sinais, procurando os feitos de Jesus, ela tem procurado o seu próprio conforto. A igreja está inchando nesses últimos dias. As convenções são difíceis de acontecer, muito difícil de acontecer convenções, dificilmente também de haver batismo com o Espírito Santo, porque o povo está desapercebido, não buscam mais a presença do Senhor. Dificilmente uma cura, uma libertação, porque as pessoas não querem mais a presença de Deus, não querem mais ser guiado e liderado pelo Senhor. E muitas das vezes ainda sai rancoroso. As igrejas estão inchando. Não vê convenção, mas vê fulano sair de um ministério para outro, do outro ministério para outro. Olha, eu simplesmente sou do tipo da pessoa seguinte: ministério, placa de igreja não salva ninguém. Eu mesmo reconheço de onde eu saí e quem foi que me tirou de lá. Então, quem me tomou pela mão me garantiu mansão no céu. Ele não mandou eu erguer uma placa de denominação alguma e propagar ela. Ele mandou ainda apresentar ele como o autor da vida, aquele que tem o poder da transformação, da mudança. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. E se a gente começarmos cada vez mais a enxergarmos que estamos sendo observados, nós passamos a ser mais prudentes no que vamos falar, até mesmo no que vamos pensar. Nós começamos a andar de forma diferente. A Bíblia ela narra para nós que quando o Senhor, louvado seja o nome do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, teve um encontro,
com Jacó. Jacó era simplesmente Jacó. Mas depois que ele foi na ganância do seu tio Labão, que constituiu uma família, que trabalhou duramente, e agora ele precisa retornar, no caminho ele trava pela madrugada uma luta corporal, que ficou conhecido o homem que lutou com Deus. Mas ali ele ganhou um carimbo de Deus. E ele ganha, né, um corte em sua coxa. E a Bíblia vai dizer que os filhos, os próprios filhos, a própria família não quer conhecer mais o seu familiar, o seu pai. Não quer conhecer mais. Um olhava e dizia, aquilo é Jacó. Ele disse, não, pelo andar não é não. E quando ele se aproxima, ele verdadeiramente apresenta a identidade que ele recebeu do Senhor. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, elas têm que ficar para trás. Temos que esquecer das coisas velhas. Temos que viver uma nova vida. Temos que renunciar ao orgulho, à arrogância, esse câncer, irmão, que está maltratando a igreja. Né? A arrogância. A pessoa insiste, irmão, em ter uma mácula do outro irmão. Irmão, o que é isso? Nós temos que amar, nós temos que suportar, nós temos que renunciar. Daqui a pouco a trombeta toca, o irmão sobe e eu fico, porque eu não tinha preparo psicológico para encarar, entendeu? O meu irmão que foi fraco e falhou contra mim. Então é mais provável para mim eu fazer uma reunião e descer a ripa do irmão. É mais provável expulsar o irmão da igreja do que eu acolher. E a Bíblia mostra agora que Jesus ele fez um percurso longo. E mesmo ele enfrentando um vento, enfrentando uma tempestade, louvado seja o nome do Senhor, que veio dificultar dele alcançar aquela vida, ele alcançou aquele endemoniado de Gadareno, louvado seja o nome do Senhor. Então vejamos que nós é quem temos colocado, louvado seja o nome do Senhor, temos nós colocado, né, dificuldade para realizar a obra de Deus. Temos colocado dificuldade. Irmão, no tempo de João Batista, imagine só, um paredão de tomate que João Batista pregava usando aquele paredão de tomate. Foi assim para alcançar as pessoas? Será que João Batista, ele estava pregando, louvado seja o nome do Senhor, um equipamento que chamasse a atenção das pessoas? Não. O que chamou a atenção das pessoas, e justamente foi de pessoas que estavam vendo o que é certo e o que é errado, foi a palavra. Entendeu? Chamar o homem para um compromisso. Chamar o homem para se arrepender dos seus maus caminhos. Chamar o homem e ainda chamar o homem de raça de cobra, de serpente. Eu não sei como você encara, né, a realidade de ser um cristão. Ser um cristão que enche o peito, né, fala bonito, isso e aquilo, coisa linda, irmão, agradável, estuda, medita, se aprofunda, né? Aí o cara essa semana está com uma namorada, para a semana está com outra namorada, e assim vai, está nos altar pregando, e está por aí pregando e dizendo que Deus é grande, e amém, irmão. Entenda do jeito que quiser. O século XXI é o século que mais o povo tem se separado. Cristão tem se separado, tem se apartado. Não deu certo. Não deu certo. E aí o nome do Senhor, ele fica onde? Os mandamentos, os estatutos do Senhor fica onde? Então eu tenho que aborrecer o pecado. Eu tenho que chegar para mim mesmo e me examinar e dizer, Deus, eu preciso dessa mudança acontecer na minha vida. Eu preciso historicamente, Senhor, entrar na tua presença e viver um evangelho de transformação, de mudança. Já imaginou, amados, eu e você ficar perplexo, atônito, de que forma? Nós, louvado seja o nome do Senhor, passando numa rua, louvado seja o nome do Senhor, e termos uma afinidade com Deus, uma afinidade, amigão de Jesus, de uma forma tão linda, tão perfeita, louvado seja o nome do Senhor, que a nossa sombra, ela libera, entendeu? Um poder para se curar os enfermos que se colocavam, louvado seja o nome do Senhor, na beira do caminho. Interessante demais essas coisas. E quando a gente vê uma pessoa buscando que Deus começa a utilizar ele para repreender demônio, para repreender a enfermidade, Deus usa ele para posicionar a mão, as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, as pessoas já ficam com
Assim, o povo ele anda tão turbado que eles não querem mais que a presença de Deus seja na vida deles. Jó, escrevendo, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 12 do livro de Jó, e o versículo de número 6, ele diz que a tenda, casa, dos tiranos gozam paz, e os que provoca Deus levam ele na mão. Então chamar a atenção de Deus não é tentar Deus. Chamar a atenção de Deus, provocar, entendeu? A ira de Deus, chamar Deus, vem para cá para a conversa, a gente precisa. Nós precisamos demais, Senhor, do teu agir, do teu operar. Quem faz é o Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Quem prega é o Senhor, o louvor é para ti, a estrela aqui que brilha é o Senhor, louvado seja o nome do nosso Rei, Senhor. E isso aí, irmão, a gente temos que buscar mais. Vejamos que nós temos várias oportunidades de regressar. E tem oportunidade que é nos concedida na nossa vida secular, que se nós não fizermos proveito, elas passam. E Deus ele tem nos abençoado rico e poderosamente. Deus ele tem utilizado, a você como um levita, a você como ministro. Então vamos ser mais humildes, vamos ser mais mansos. E se você sabe mais do que eu, do que fulano, do que esse crânio, fique sabendo que Deus sabe mais do que eu de você. Então a gente servimos a Deus, então agradeça a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não tem para que se gloriar, não tem. A gente vejamos que aí João Batista, sem nenhum trabalho de som, pregava, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Aí você fica se perguntando, será que o céu vai cair na terra? Quando o cristão, eu e você, toma posse dessa palavra, e passamos a nos esforçar para deixarmos de ser ouvinte e sermos praticantes, que Paulo já instruía a igreja de Roma, escrevendo em Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé, imediatamente, ela vai me impactar porque eu estou ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, então vai ter mudança. Vai ter que ter mudança. Eu não acredito numa pessoa que vive cada vez mais buscando a presença de Deus, a gente não vê mudança em área nenhuma na vida dele. Alguma coisa tem errada, não com Jesus, mas comigo, ou com uma pessoa que age dessa forma. Então, o Senhor, ele vem justamente para nos acolher, para nos dar força, e a gente temos que permitir que o brilho do Espírito Santo de Deus permaneça conosco. É lindo demais, amado. Não precisa ninguém passar por cima de ninguém, porque todo mundo vai ter sua vez. Não precisa ninguém, irmão, caluniar ninguém, porque todos vão ter sua vez de subir no degrau da exaltação. Vejamos por algumas coisas. Daqui a pouco nós vemos um levita que foi exaltado por Deus. Aí, com pouco tempo, desapareceu. O que foi que foi? O que foi que eu ouvi? Foi arrebatado? O que foi que eu ouvi? A história não continua? É impressionante, né, irmão? Então a gente temos que ser vigilante, prudente em tudo, para que a gente mantenha o padrão. Outra vez eu falava com um colega meu, e ele disse assim, eu fui falar da obra que a gente faz, e eu falei o tanto de preso que tinha se convertido lá no presídio, e eu pensei que era agradável ele ouvir falar sobre convenção, mas amém que não foi para ele, Mas para mim e para Jesus eu acredito que sim. E ali eu senti que Deus tinha colocado ele em uma posição boa, qualificação boa, e ele passou a possuir um salário ao qual ele nunca possuiu, Deus exaltando o homem, graças a Deus. E eu falava assim com ele, quando eu vi que ele já não tinha mais o brilho do Espírito Santo, a presença da arca já não estava mais na vida dele, o dinheiro já estava manipulando, tomando o espaço que era de Jesus. Aí eu fui falar com ele a respeito dos cuidados que nós deveríamos ter para que aquilo que viesse para a nossa mão, quem administrasse fosse o próprio Senhor. Ele disse que ganhava o dinheiro do mundo todinho, o dinheiro do mundo não ganhava ele. O tempo passa e daqui a pouco nos encontramos e nem dinheiro mais, nem a presença de Deus. E para começar do zero é outra decepção, mas o importante é porque Deus sempre vai nos dar outra oportunidade,
Então vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor está nos concedendo, né? Porque haverá um tempo que não teremos mais tempo. Então que Deus nos abençoe, nos instrua, nos capacite, nos revele, nos revista, que nós andamos com os lombos cingidos para prosseguir nessa caminhada, irmão. É dolorosa, mas Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, vamos lá, vamos buscar cada vez mais a fidelidade. Caminhando, cantando, glorificando, gemendo, chorando e dizendo que Deus é bom e que o adversário não presta. Que Deus em Cristo aplique por bondade e misericórdia tudo que foi transmitido, né, no coração de cada um de vocês. Tenham uma excelente noite e uma semana cheia da presença de Deus. São os meus sinceros votos que desejo a todos em nome de Jesus. Amém?